Olá, meu nome é Gilson Lima, trabalho com tecnologia, programação e treinamentos em TI e inicio agora a segunda videoaula de desenvolvimento ADVPL para o Proteus. Nessa aula conheceremos o configurador, módulo onde é efetuada toda a configuração e parametrização do ERP. Para acessar o configurador, utilize o Smart Client, que é este ícone aqui. Aí nessa tela nós iremos informar o programa inicial, a comunicação no cliente, ou seja, a conexão, e qual ambiente iremos utilizar. Aqui cabe um detalhe. O Proteus no início tinha o nome de SIGA, e por isso, para a chamada de módulos, eles utilizam o padrão SIGA mais a abreviação do módulo que iremos acessar. Nesse momento acessaremos o configurador, que tem a abreviação CFG. Fica então SIGA CFG. Em ambiente, nessa aula eu utilizarei o estudo, mas é aqui que escolhemos o ambiente instalado, conforme a videoaula anterior em que comentei sobre o ambiente teste, homologação e produção. Informamos o usuário e a senha para acesso ao sistema. Na instalação padrão, o usuário é admin e a senha é em branco. Nessa tela, seleciona-se a database, a empresa, o grupo, a filial, mas vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Na instalação padrão de testes, a empresa é o 99, e a filial o 01. No primeiro acesso ao módulo, ele abre essa tela, independente do módulo que você acessar, ele vai abrir essa tela para você informar o valor do dólar, o FIR, euro, o iene e a taxa de juros mensal daquele dia. É só informar o valor ou deixar como está e clicar em confirmar. Primeiramente, vamos falar sobre a base de dados e como o Proteus trabalha. No menu esquerdo, clique em Base de Dados, Dicionário, novamente em Base de Dados. Aqui do lado esquerdo agora aparece o nome da empresa, clique no sinal de mais e novamente em Dicionário de Dados. Do lado direito você terá acesso às configurações de todas as tabelas previstas no Proteus. Na barra de título são mostrados o prefixo, ou alias, a descrição da tabela, e se você reparou, eu falei que você tem acesso a todas as tabelas previstas, e agora eu explico o porquê. No Proteus, você configura ou cria uma tabela no configurador, define seus campos, tamanho e funcionalidades. Só que enquanto essa tabela não for necessária ou aberta no Proteus, ela não é criada no servidor de banco de dados. Ou seja, aqui você define as características da tabela. E somente quando o Proteus precisar acessar essa tabela, ele verifica se já existe no servidor de banco de dados. Se existir, ele a utiliza. Se não, primeiramente cria a tabela para depois a utilizar. Veja um exemplo. Vamos procurar uma tabela com o prefixo SA2, ou alias SA2, que é a utilizada no Proteus para o cadastro de fornecedores. Para procurar, vamos clicar na lupa e na barra do lado esquerdo, no campo Procura, insira SA2. E vamos clicar em buscar. Veja que ela é encontrada e aparece agora do lado direito. Agora vamos visualizar os seus campos. Clique sobre a linha da SA2 e depois no símbolo com lápis, que é para edição ou alteração. No momento em que formos criar a tabela, eu explico passo a passo. Mas agora, apenas clique no sinal de mais do lado da tabela. E depois em campos. Veja que do lado direito agora é mostrado os campos, os títulos de campo e a descrição da utilidade daquele campo. Com isso, percebemos que já está configurada no Proteus, mas como não acessamos a rotina de cadastro de fornecedores ainda, essa tabela ainda não existe no servidor de banco de dados. Para confirmar isso, vou acessar aqui o servidor que tenho instalado nesta máquina, que é o Microsoft SQL Server. Eu vou abrir o SQL Server Management e vou logar com os dados criados aqui na minha instalação. Clicando em Databases, serão mostradas os bancos de dados existentes nesse servidor. No meu caso, para o Proteus, eu utilizo o Proteus 12 Estudo. Eu clico no mais para expandir a listagem e agora no mais para expandir a pasta Tables. Vai mostrar todas as tabelas existentes no banco de dados Microsoft SQL Server. Vamos procurar na listagem, nós vamos ver que nós não vamos encontrar uma chamada dbo.sa2990, onde o SA2 é o prefixo da tabela que está definido lá no configurador. O prefixo SA2. Então eu tenho que encontrar a tabela dbo.sa2990. Nós temos a tabela dbo
.sa1.990, que é o cadastro de clientes. Mas a SA2, como eu ainda não acessei o cadastro de fornecedores nessa máquina, não está criado aqui ainda. Agora vamos fazer o Proteus criar ela aqui definitivamente. Vamos abrir o Smart Client novamente, vou minimizar aqui o configurador, vou minimizar aqui o SQL Management. Vamos abrir o Smart Client. Agora, no programa inicial, vamos digitar sigacom para entrar no módulo de compras. Comunicação e ambiente eu vou deixar como está. Clicar em OK. Formar usuário e senha. O padrão é admin e a senha em branco. Aí veja que aqui na tela agora está aparecendo o nome do ambiente ou do módulo que nós estamos acessando, que neste caso é o compras, 02. Agora aqui do lado esquerdo, eu vou clicar em atualizações, cadastros e vamos rolar até encontrar fornecedores e vamos clicar em fornecedores. Nesse momento o sistema demorou um pouco mais, pois ele tem que criar a tabela lá no servidor de banco de dados, para daí então abrir aqui essa tela de manutenção de fornecedores. Como ela está em branco ainda porque não tem nenhum fornecedor cadastrado, nós não havíamos aberto ainda esse módulo, mas lá no servidor de banco de dados a tabela já foi criada. Vou clicar aqui para exibir os campos dela, veja que está tudo aqui os campos. Cancelo aqui. Vamos voltar lá no banco de dados, lá no servidor. Vou atualizar aqui a listagem, agora eu vou clicar em Database, Proteus 12 Estudo, Tables, e agora nós temos o dbo.sa2.990. Isso vai funcionar para todas as tabelas que estão definidas no configurador, sejam elas padrões ou criadas por você. Caso você acesse o configurador e altere alguma característica de campos de uma tabela que o Proteus já tenha criado no servidor, como o tamanho do campo, por exemplo, o tipo, ou alguma outra definição, o Proteus vem e altera também aqui no servidor de banco de dados. E aí com isso o Proteus fica bem flexível, trazendo todas as configurações de tabelas necessárias. Como nós podemos ver, nós temos aqui N tabelas para todas as situações. Nós vamos vê-las depois durante a programação. E assim, quando ele precisar utilizar alguma dessas tabelas, que ele já tem pré-definida, essas informações já estão ali. Só que quando ele precisar utilizar da primeira vez, ele já vai lá e cria no banco de dados. E assim o banco de dados não fica, o servidor de banco de dados não fica inchado com tabelas que não têm necessidade de uso. Nessa videoaula fizemos uma rápida introdução ao configurador. Na próxima videoaula estaremos criando uma tabela e seus campos, onde eu irei mostrar as características e possibilidades de ajustes em seus campos. Espero que vocês tenham gostado e espero você na próxima aula.